Charles da Silva da Lotus Auto Center. Estamos aqui para dar sequência aos nossos vídeos de dicas e de avaliação. E hoje nós estamos com a Saveiro 1.6 acendendo a luz de injeção e o motor falhando. Então nós vamos fazer uma avaliação através do Scania para verificar quais são os códigos que foram logados em sua memória e a gente dá sequência de diagnóstico. Nós estamos trabalhando na Lotus Auto Center com diagnósticos avançados, através de Scania, através de osciloscópio e algumas outras ferramentas de análise e de diagnóstico. E é através dessas ferramentas que nós vamos fazer o diagnóstico desse veículo. Estamos então agora com o Scania PDL 4100 da SUM instalado no veículo e nós vamos iniciar então a varredura. Vamos olhar na parte de motor, gerenciamento de motor, ver quais os códigos que foram logados aqui no PDL. Bom, então nós temos aqui uma sequência de 4 códigos que foram logados na memória, foram registrados. E esses códigos é que está gerando a luz de avaria de injeção no painel do veículo e, consequentemente, o motor, fazendo com que o motor esteja falhando. Então nós temos aqui uma sequência de 4 códigos e é daquelas séries de código do P0300 que fala do sistema de ignição, né? Então o que está mostrando para nós? Nós estamos tendo falha no primeiro cilindro, ou seja, falhas múltiplas, primeiro cilindro, falha de ignição detectada P0301, que significa intermitente no primeiro cilindro, falha P0303, cilindro 3, e falha P0302, cilindro 2. Então agora nós já entendemos que temos um problema de ignição. Então precisamos agora identificar o que está ocasionando esses registros dessas falhas e consequentemente o motor falhando. Então a pergunta é: como vamos fazer esse diagnóstico? Se é uma série de múltiplas falhas, então nós vamos fazer esse diagnóstico através do osciloscópio, verificando o secundário da bobina, porque esse veículo nós não conseguimos analisar através do osciloscópio pelo sinal do primário, então vamos analisar através do sinal do secundário. Vamos comigo até o New Tecnoscópio. Como nós já coletamos as informações do Scania, essas informações servem de referência para a gente iniciar o diagnóstico. Lá ele me falou que nós estávamos com falhas múltiplas no sistema de ignição, ou seja, nós estávamos com vários códigos da família P0300. 301 primeiro cilindro, 302 segundo cilindro, 303 terceiro cilindro, 304 quarto cilindro. Então lá falou para nós estávamos tendo falha múltipla no primeiro, no terceiro e no quarto cilindro, ou seja, falhas múltiplas. Então a gente entendeu que tem um problema no sistema de ignição e aí com o osciloscópio a gente vai identificar onde está esse problema. Se é um problema relacionado à vela, se é um problema relacionado a cabo ou se é um problema relacionado à bobina, primária e secundária de bobina. Então com o osciloscópio vai dar essa oportunidade da gente fazer essa análise avançada, identificar sem desmontar muita coisa para fazer essa análise. Então aqui nós já instalamos, já estamos com um New Tecnoscópio de 2 canais instalados, só estamos usando um canal, só o canal A, com um atenuador e o aterramento no cabo negativo da bateria e a pinça para a gente medir o secundário da bobina. Nós vamos fazer a avaliação porque esse carro não tem condição de avaliar pelo primário, então a gente vai avaliar o secundário. Só que o secundário nada mais é do que um espelho do primário. Então a gente vai avaliar pelo secundário. E aí pelo secundário também a gente consegue avaliar se o primário da bobina está ok e se está o secundário funcionando perfeito. E a gente faz a avaliação de cada saída da bobina, de cada secundário, ou seja, primeiro cilindro, segundo cilindro, terceiro cilindro e quarto cilindro. E a gente faz uma comparação dessas imagens para entender e fazer o diagnóstico, definir o que está acontecendo. Nesse caso aqui, nós já coletamos as imagens
né? Já funcionamos o carro, já coletamos as imagens do primeiro, segundo e terceiro cilindro. Vamos fazer a análise aqui então da ignição do primeiro cilindro aqui. Nós já estamos com a imagem aqui coletada no New Technoscope, então vamos entender essa imagem. Aqui nós temos a tensão de bateria, aqui nós temos uma queda de tensão onde se inicia a rampa de carregamento, aqui é o primário da bobina. Aí nós temos uma elevação de tensão, tem onde chega no pico, que a gente chama de pico de tensão de disparo. Ela eleva ao máximo e tem seu disparo. Aí nós temos o tempo de queima, que é esse tempo daqui até aqui. E aí tem outra elevação de tensão, que já é no finalzinho da queima. A bobina dá um gás e eleva a tensão um pouquinho para queimar o resíduo da mistura. E desce e até no zero aqui, e aí começa novamente, tem um residual da bobina que indica para nós que a bobina ainda tem energia mais do que consumiu, mas aqui não está mostrando para nós que não está tendo esse residual, está tendo um problema aqui, que ele se dissipou, está tendo um problema aqui, ou seja, nós estamos tendo um problema no secundário de bobina aqui no primeiro cilindro. Temos o segundo cilindro. Como nós vimos lá com o nosso PDL, nosso scanner, falou que nós estávamos tendo problemas no primeiro, terceiro e quarto cilindro. O segundo cilindro é onde estava melhor, e aqui a gente consegue perceber isso. Então, a tensão de bateria, aí nós temos aqui uma queda de tensão, a rampa de carregamento, o pico da tensão para o disparo. Aí nós temos aqui a queima, o tempo de queima, e aqui tem uma pouquinha elevação de tensão, e aqui a gente percebe que esse caiu muito abaixo do zero, e aqui já gerou um residual da bobina, e aí ela começou a subir a rampa novamente da tensão da bateria para iniciar um novo ciclo. Então esse é o segundo cilindro, é onde estava queimando melhor o cilindro que estava melhor funcionando no carro. Mas aqui de qualquer forma a gente percebe que tem problema aqui também. Então vamos agora analisar o terceiro cilindro para a gente verificar como é que está o terceiro cilindro. Aqui nós temos a imagem do terceiro cilindro, que está idêntica à imagem do primeiro cilindro, né? Então nós estamos aqui também com a ausência de secundário aqui da bobina, né? Então vamos analisar o quarto cilindro. Nós temos aqui a imagem do quarto cilindro, que está idêntica do terceiro cilindro. E então comprova para nós que o osciloscópio o osciloscópio está comprovando as informações que nós coletamos com o scanner, onde tinha problemas de ignição múltiplos no primeiro, terceiro e quarto cilindro, e o segundo cilindro também com deficiência. Então aqui no quarto cilindro nós estamos vendo também que está com ausência de secundário. Então estamos tendo problema no secundário da bobina. Então por isso que o carro está irregular, funcionando irregular, falhando, e a luz de avaria acesa. Agora para nós que o diagnóstico é bobina, é secundário de bobina. A bobina está com problema. Nós não estamos tendo problema de vela nem problema de cabo, né? Então a gente vai fazer agora a substituição da bobina e vai coletar as informações de novo para a gente comparar antes com a bobina nova, e trocando a bobina vamos ver se o problema realmente foi resolvido, se a falha de ignição vai apagar, se a gente consegue apagar os códigos, se a lâmpada de falha de troubleshoot lá no painel do veículo vai apagar, e se o funcionamento do motor vai regularizar. A gente percebeu o motor falhando, o motor funcionando irregular devido a esses problemas aí, ok? Vamos fazer a troca e vamos verificar. Bom, agora nós já fizemos a substituição da bobina, estamos com a bobina nova instalada, né? Funcionamos o veículo, coletamos as informações, as imagens, e agora nós vamos fazer uma análise entre a imagem anterior de cada secundário, de cada bobina, de cada cabo, e comparando com após a troca da bobina. Vamos fazer essa análise? Então, iniciando as análises após a troca da bobina,
Aqui estão as imagens. A imagem de ignição do primeiro cilindro antes da troca da bobina e do primeiro cilindro pós troca da bobina. Segundo cilindro antes a troca da bobina e segundo cilindro pós troca da bobina. Então aqui, como nós já tínhamos falado, nós estávamos com problema no secundário. Aqui a gente já viu que restabeleceu o secundário, voltou normal. Olha a diferença do disparo e do tempo de queima. Olha só a diferença. Olha o residual da bobina, o pico, aumento de tensão no finalzinho da queima. E olha o residual da bobina, do secundário da bobina, perfeito. O primeiro cilindro perfeito, o segundo cilindro bem antes, nós percebemos que tinha um problema. Olha aqui como melhorou também a curva de queima e o residual da bobina. Beleza, segundo cilindro também. Vamos para o terceiro cilindro. Terceiro cilindro antes da troca da bobina. Olha o problema do secundário. Olha o terceiro cilindro pós troca da bobina. Olha que perfeito. Olha só, disparo, a curva de queima, a tensãozinha no final da queima, elevação da tensão e o residual da bobina e a carga de tensão da bateria novamente. Olha no quarto cilindro também a ausência do secundário, igualzinho do terceiro. E olha só como é que está aqui o quarto também após a troca da bobina. Então, perfeitas as imagens, a bobina está perfeita agora. Olha só como é que ficou perfeito. Então, todos os cilindros queimando perfeitamente. O problema era de secundário de bobina. Trocamos a bobina e o motor voltou a trabalhar redondinho, funcionamento perfeito. Luz de avaria do painel de ignição apagou, os códigos de falhas foram limpos e o carro agora ficou com funcionamento redondo. Então aqui é para mostrar para nós como que o diagnóstico avançado ele é importante hoje na reparação automotiva, né? Então a gente hoje não trabalha como antigamente, né? Então com a chave de fenda e alicate você fazia de tudo no carro, né? Hoje você tem que buscar o conhecimento, a capacitação, ferramental de última geração, ferramentas de diagnóstico como scanner, osciloscópico, transdutores de pressão, transdutores de vácuo, entre outras ferramentas. E a Lotus AutoSense está buscando essa formação, essa capacitação e tem esse ferramental e já está atuando aqui em Uruaçu com diagnóstico avançado. Então, se esse vídeo fez sentido para você, dá um like aqui na parte de baixo desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, participe conosco, que nós vamos estar aí semanalmente gravando dicas, vídeos e contamos com a sua presença. Se isso fez sentido para você, dá o clique aí, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Então foi o nosso diagnóstico aí de ignição do veículo Saveiro 1.6 2010 com problema de códigos múltiplos do P300 e identificado, feito o diagnóstico com o NIL tecnoscópico, identificado o problema de secundário da bobina, onde foi substituída a bobina de ignição e resolveu o problema. Qual a importância do diagnóstico avançado? A importância do diagnóstico avançado é evitar que o profissional saia trocando peça desnecessária. Nesse carro, por exemplo, é muito comum esse tipo de problema chegar na oficina e o reparador sair trocando vela, cabo de vela e bobina. São as três coisas de imediato que já troca. Resolveria o problema? Resolveria o problema. Mas aí, além do custo da bobina, embutir o custo das velas de ignição e o custo do jogo de cabo de ignição. E nós percebemos que esse carro as velas estão perfeitas, os cabos estão perfeitos e o problema era só no secundário da bobina. Então, o diagnóstico realizado perfeitamente com o osciloscópio, feito o reparo, resolvido o problema e bola para frente. Muito obrigado, é isso que nós queríamos passar hoje, diagnóstico de ignição aqui. Um grande abraço.